Bom, eu ia dar continuidade àquele vídeo que eu gravei com essa roupa aqui, com esse chapeuzinho aqui, mas fica muito longo o vídeo, né? Então vamos gravar outro vídeo aqui, né? Vamos ver. O povo separado para Deus. Como que eu falei no outro vídeo antes, né? Há três tipos de povo de separação aqui, né? O povo separado para Deus. O primeiro, que saiu do Egito. Toda aquela multidão que saiu do Egito com destino à terra de Canaã, a terra prometida, era um povo escolhido para Deus. Certo? Esse é o primeiro passo. O primeiro povo separado para Deus. Número 1. Tá. Número 2. Os sacerdotes, os levitas, eram separados para Deus. Era especialmente, né? Porque o povo separado para Deus saiu do Egito, separado para Deus. E os sacerdotes era os levitas, era especialmente para servir o Senhor, né? Servir o Senhor na igreja, né? Aquele tempo era tenda, né? Hoje é igreja, mas é o mesmo, né? Só muda, né? Antes era tenda, porque era tenda, era feita com pano, e hoje é sala comercial, que é uma sala comercial, uma casa, pode ser uma casa, enfim, é uma casa, né? Não é uma tenda feita de pano, mas sim de tijolos ou de madeira. Então hoje o nome passa a ser igreja. Então era o povo separado que saiu do Egito para Deus, e o povo especial separado para Deus, para servir a Deus dentro da igreja, que eram os sacerdotes levitas, né? Que ali também no livro de Êxodo a pessoa pode estudar ali, né? E vai encontrar. E o terceiro? O primeiro, o povo que saiu do Egito. O segundo era os sacerdotes levitas, para servir a Deus na igreja. E o terceiro era os primogênitos, separados para Deus. Estou mencionando três, né? Os primogênitos, todo o filho homem, todo filho que nascia, o primeiro, né? Vamos lá. O primeiro filho que nascia era para Deus, era separado para Deus, certo? O primogênito do ser humano era separado para Deus. O primogênito do animal também era separado para Deus. As primeiras colheitas eram separadas para Deus. As primícias eram de Deus. Tudo que era primeiro é para Deus. Tudo. Agora me lembrei numa passagem dos leões, né? O primeiro que come na caça é o leão. É o líder. É o líder que é o primeiro que come para depois os outros comer. E ali, os primeiros eram de Deus. Os primeiros nascidos das pessoas eram separados para Deus. Os primeiros nascidos de animais eram separados para Deus. E as primeiras colheitas, as primeiras primícias, as primeiras colheitas eram para Deus. Então, as primícias eram de Deus. E o que acontece? As pessoas eram separadas para Deus. Aquelas que não trabalhavam na igreja, que eram separadas para Deus, que não trabalhavam na igreja, o primogênito, né? O que acontecia? Os pais pagavam, é como fosse comprar, né? Pagava tanto e o filho trabalhava para o pai e a mãe e não na igreja, mas tinham que pagar pela primícia. A primícia do animal, como fosse nascesse um asno, um burro, né? Nascesse um animal assim, como não podia fazer sacrifício daquele animal, então era dado em dinheiro, uma troca, né, desse animal, como cavalo, era dado uma troca
por um boi, né? Era feita uma troca ou dado em dinheiro, né? Mas era de Deus o primeiro animal, o primeiro cavalo, só que o cavalo não era feito sacrifício, então era substituído por outro, né? Por um boi, né? Um boi, uma ovelha. Ia por sacrifício, para fazer defumação lá para Deus. Era queimar num sacrifício para fazer defumação para Deus, né? E a primeira colheita também, a primeira primícia, sim, claro, uma parte pertencia ao sacerdote, né? E uma parte para Deus, né? Então, das colheitas também, uma parte era queimada para sacrifício a Deus e uma parte ficava para o sacerdote, né? Para a despesa do sacerdote, para o sacerdote comer, viver, né? Poder viver. Essas são as primeiras primícias, né? Tanto dos animais, que era separado para Deus e para o sacerdote, como também nas colheitas, né? De arroz, feijão e, enfim, tudo que é produto, né? Legumes, era separado para Deus e para o sacerdote, levitas. E o primeiro ser humano, primeiro filho que nascia, era separado para Deus. E daí, claro que não era feito sacrifício, né? Ou ele trabalhava no templo, ou era pago e dado em troca ali um animal, né? Mas era de Deus, era a primícia de Deus, era o primeiro filho, o primeiro animal e a primeira colheita, separado para Deus. Então, que eu coloquei aqui 3 coisas, né? O povo separado para Deus, povo separado para Deus, o primeiro que saiu do Egito, né? A primeira coisa é o povo que saiu do Egito, que foi separado para Deus. O segundo são os sacerdotes levitas, que são separados especialmente para Deus, para trabalhar no templo. E o povo que saiu do Egito só serviu a Deus assim, com suas ofertas, e era um povo obediente a Deus e não vivia no costume dos pagãos. Vivia dentro do Evangelho de Cristo, né, obedecendo às ordenanças de Deus, a lei de Deus, o estatuto de Deus, servindo a Deus com obediência. Mas esse é um povo separado para Deus, né? Mas os sacerdotes levitas, isso era especial para trabalhar na igreja. E os primogênitos nascidos das pessoas eram separados para Deus também, pertenciam especialmente para Deus, assim também como os animais e as colheitas. E como que é interessante a gente saber o que é separado para Deus, e como que eu comentei no outro vídeo, que foi escrito, né? Deus mandou Moisés mandar escrever lacrado assim numa placa as frases separados para Deus, e aí colocaram um barbante naquela placa com essa frase e colocaram pendurada no corpo de Arão e dos filhos dele. Não é maravilhoso isso? Você queria ser separado para Deus? Você queria que Deus dissesse assim: esse é separado especialmente para mim? Você gostaria? Não seria maravilhoso isso? Mas para isso acontecer, tem que acontecer obediência. Você vê que a Maria, que foi escolhida para gerar Jesus, né, para conceder Jesus, o que acontece? Ela foi separada especialmente para Deus. Ela foi separada especialmente para Deus, para ter Jesus Cristo, para dar luz a Jesus. Por quê? Porque era obediente. Então, você quer ser obediente a Deus, você vai ser separado para Deus. Deus vai achar a graça em você. Deus vai achar graça em mim pela obediência. E pela obediência nós vamos ser separados para Deus, especialmente separados para Deus. Isso não seria maravilhoso se viesse assim uma revelação, uma profecia? Você foi separada especialmente para Deus. Olha, me dá vontade de chorar, cara, de emoção, de tão maravilhoso
Deus disse, esse foi separado para mim, esse ninguém toca, esse é meu. Não é maravilhoso isso? Esse ninguém toca, esse é separado para mim e ninguém toca. Não seria maravilhoso isso? Que maravilha, não seria maravilhoso isso? Enche os olhos da gente de lágrima, de emoção, porque é maravilhoso. É maravilhoso, esse é meu, esse é especialmente meu. Eu achei graça nele. Agraciado ele é por mim. Então, não seria maravilhoso se viesse uma notícia assim, numa revelação, uma profecia, você foi separado especialmente para Deus? Não seria ótimo? Seria maravilhoso? Como você ia se sentir? Como eu ia me sentir? Que maravilha que não seria? Que alegria maravilhosa não seria? Quanta emoção! Aí sim, quanta emoção, como diz o Roberto Carlos. Isso sim é uma emoção verdadeira. Se sentindo amado, escolhido, separado, amado e protegido por Deus. Não seria maravilhoso? Sim, mas para isso precisa de uma coisa: obediência. Obediência.